Você já ficou travado antes de mandar uma mensagem? Antes de falar em público? Antes de tomar uma decisão simples? Ou talvez você seja daquele tipo que evita conflito a qualquer custo, que prefere ficar quieto do que arriscar, que adia as coisas porque no fundo tem medo do que pode dar errado. Relaxa! Hoje eu vou te mostrar como usar a neurociência e a filosofia para parar de deixar o medo te paralisar e ainda te revelar 2 segredos que impedem o medo de tomar conta de você, antes mesmo que ele se instale. Sem enrolação, bora pro conteúdo. Vamos começar com a primeira verdade que ninguém te conta. O mundo não te assusta. É o que o seu cérebro inventa sobre o mundo que te assusta. Eu sei, parece conversa de coach motivacional, mas é pura neurociência com um toque de filosofia antiga. Me deixa explicar. Quando algo acontece, uma apresentação se aproximando, uma pessoa te julgando, uma situação nova no horizonte, não é o evento em si que acende o medo. O que acende é o roteiro que o seu cérebro escreve em menos de 1 segundo. Vou me dar mal. Todo mundo vai rir. Não vou conseguir. Isso vai acabar muito pior do que eu espero. Esse roteiro interno ativa uma resposta automática. Do ponto de vista científico, a amígdala entra em modo de alerta. O cortisol sobe, a respiração fica curta, o pensamento trava e pronto. Você está paralisado sem ter feito nada ainda. Mas aqui entra uma ideia de mais de 2000 anos atrás que ainda hoje bate forte. Marco Aurélio, imperador romano e filósofo estoico, escreveu no seu diário pessoal algo que não era para nenhum olho ver. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Marco Aurélio não era um monge em retiro espiritual. Ele comandava um império. Enfrentava guerras, epidemias, traições dentro do próprio palácio. E mesmo assim, escrevia à noite para treinar a própria mente, a não ser dominada pelo que estava fora do controle dele. E o que ele percebeu foi exatamente o que a neurociência confirmou 2 milênios depois. O medo não é causado pela ameaça. O medo é causado pela interpretação que você faz da ameaça. E interpretação é algo que você pode treinar. Se o medo nasce da interpretação, então você tem algum poder sobre ele. E esse é o primeiro grande aprendizado desse vídeo. O medo não é um interruptor que liga de uma hora para outra. Ele é um processo. E processos podem ser interrompidos. O medo chega em 4 etapas: o gatilho, a narrativa interna, a tensão no corpo e, por fim, a paralisia ou a fuga. A maioria das pessoas tenta lidar com o medo na 4ª etapa. Quando já travou, já fugiu, já evitou. E aí não funciona. O ponto de virada está nas 2 primeiras etapas. E é lá que você vai aprender a agir. Agora que você entendeu que o medo começa na interpretação, chegou o momento mais prático. Você não controla o que aparece na sua frente, mas controla o significado que coloca nisso. E para fazer isso existe uma técnica simples chamada reescrita do roteiro. Funciona assim. Sempre que o medo aparecer, você pega a narrativa automática e reescreve ela com uma versão mais realista e menos catastrófica. Alguns exemplos reais para ficar mais claro. Você precisa falar em frente a uma turma. O roteiro automático seria: vou travar. Todo mundo vai perceber que eu tô nervoso, vou fazer papel de ridículo. O roteiro reescrito: posso ficar nervoso sim, e tudo bem. A maioria das pessoas nem presta tanta atenção quanto eu imagino. Já passei por situações difíceis antes. Você manda uma ideia no grupo do trabalho e ninguém responde. Roteiro automático: foi uma ideia horrível. Todo mundo achou ridículo. Nunca mais falo nada. Roteiro reescrito: as pessoas estão ocupadas. Silêncio não é rejeição. Minha ideia pode simplesmente ter passado despercebida. Você vai começar algo novo, um projeto, uma conversa difícil, uma mudança. Roteiro automático: e se eu falhar? E se não der certo? E se eu me arrepender? Roteiro reescrito: não dar certo é uma possibilidade, não uma certeza. E mesmo que não dê, eu vou aprender algo que não aprenderia ficando parado. Percebe o que acontece? Você não está mentindo para si mesmo dizendo que tudo vai ser perfeito. Você está oferecendo ao cérebro uma leitura mais equilibrada, e isso já é suficiente para reduzir a intensidade do medo. Cientificamente, quando você reescreve o roteiro, você ativa o córtex pré-frontal, a região responsável pelo raciocínio, planejamento e regulação emocional, e reduz a ativação da amígdala, que é o centro de alarme do cérebro. É literalmente uma mudança química provocada por uma mudança de pensamento. E o mais interessante é que você não precisa acreditar 100% na versão reescrita. Só de considerar ela como possível, o cérebro já começa a abaixar o nível de alerta. Você está basicamente dizendo para o sistema de defesa interno: calma, isso não é um leão, é só uma apresentação. Esses 2 segredos são o que realmente separam as pessoas que vivem evitando tudo, das pessoas que parecem não ter medo de quase nada.
Não porque não sentem, mas porque aprenderam a não obedecer. Segredo número 1. Desprogramar o futuro catastrófico. Grande parte do medo não é sobre o presente. É sobre um futuro imaginado que provavelmente nunca vai acontecer do jeito que você está antecipando. Estudos sobre ansiedade mostram que aproximadamente 85% das coisas que as pessoas temem nunca se concretizam. E das 15% que acontecem, a maioria das pessoas lida melhor do que imaginou que lidaria. O medo vive no futuro. E o futuro é uma ficção que o seu cérebro cria com base nos seus medos do passado. Os estoicos tinham uma prática chamada premeditatio malorum, que significa premeditação dos males. A ideia não era se torturar imaginando o pior, mas sim encarar conscientemente o cenário mais difícil, perguntar: e se isso acontecer, o que eu faria? E perceber que você tem mais recursos do que imagina. Então, quando o medo aparecer, em vez de fugir dele, faça a pergunta direta: o pior cenário possível é o quê? Depois, se isso acontecesse, eu conseguiria lidar de alguma forma? Na maioria das vezes, a resposta honesta é sim. E aí o medo perde boa parte do combustível. Isso não é otimismo forçado, é clareza. E clareza reduz o medo de forma muito mais eficiente do que qualquer frase motivacional. Segredo número 2. A regra da ação mínima. O medo cresce no imóvel. Quanto mais você fica parado esperando a coragem aparecer, mais o medo se alimenta da inércia e vai ficando maior na sua cabeça. A neurociência chama isso de evitação reforçada. Cada vez que você foge de algo que teme, o cérebro registra: fugimos e sobrevivemos, então fugir é a resposta certa. E na próxima vez, o impulso de fugir é ainda mais forte. A única forma de quebrar esse ciclo é com ação. Não uma ação enorme, não uma virada de vida de uma vez. A ação mínima. Se você tem medo de falar com pessoas novas, o seu desafio não é dar uma palestra. É trocar 2 frases com alguém hoje. Se você tem medo de começar um projeto, o seu desafio não é terminar tudo. É abrir o arquivo e escrever a primeira linha. A ação mínima faz 2 coisas ao mesmo tempo. Primeiro, ela prova para o seu cérebro que o perigo imaginado era menor do que parecia. Segundo, ela acumula evidências de que você é capaz, e essas evidências vão substituindo aos poucos a narrativa do medo. Marco Aurélio escrevia toda manhã sobre o que ele enfrentaria naquele dia. Não para prever tudo, mas para não ser pego de surpresa pela própria mente. Ele treinou a ação como resposta padrão ao desconforto, não a fuga. A verdade que poucos te contam é essa: o medo nunca quis te destruir. Ele só tentou te proteger de um jeito que não funciona mais. O medo é uma herança evolutiva de quando o perigo era físico, imediato e real. Uma sombra no mato, um som estranho na floresta. O problema é que hoje o cérebro usa o mesmo sistema de alarme para situações que não oferecem risco nenhum à sua sobrevivência. Uma mensagem sem resposta, uma crítica no trabalho, uma situação nova, uma possibilidade de erro. O cérebro antigo não distingue muito bem entre um predador e uma apresentação difícil. Para ele, ameaça é ameaça. E é por isso que a filosofia estoica ainda faz sentido hoje. O medo não nasce do mundo. Ele nasce do espaço entre o que é e o que você acha que deveria ser. Você teme o julgamento porque acha que ele vai definir quem você é. Você teme o fracasso porque acha que ele vai provar algo ruim sobre você. Você teme o novo porque o seu cérebro prefere o desconforto conhecido ao desconforto desconhecido. Mas nada disso está fora de você. Tudo isso está na narrativa que você escolhe carregar. A maturidade emocional não é nunca sentir medo. Sentir medo é humano, é inevitável, é parte de estar vivo. A maturidade é sentir o medo, e não deixar que ele seja o único a falar. É perceber ele chegando, ouvi-lo e mesmo assim dar um passo. O medo só paralisa quem vive no automático. Quem vive desperto usa o medo como informação, não como ordem. E se você chegou até aqui, já provou que está no caminho certo. Porque quem vive dominado pelo medo não fica até o fim de um conteúdo como esse. Fica procurando a próxima distração. Você ficou. Isso já diz alguma coisa sobre quem você está se tornando.